Achei até que não ia ter palavra hoje. Estava tão gostosa a adoração. Aqui é assim. Glória a Jesus. Bom, pessoal, nós falamos duas quartas-feiras que passaram. Nós falamos sobre alguns sinais da vinda de Cristo. Hoje eu quero falar mais alguns sinais para você que nos visita. Nós estamos falando sobre profecias da vinda de Jesus que já se cumpriram e outras que ainda hão de se cumprir. Qual é o objetivo desse estudo que o pastor está dando? Para você ficar ligado, para você parar de ficar de lerdeza. Porque está cheio de crente lerdo na terra, não sabe nem o que está acontecendo. Só que Jesus está voltando. Olha para alguém que está perto de você com todo carinho e fala: está na hora de tu parar de ser lerdo. Isso, está na hora de tu parar de ser lerdo. Para de ser lerdo. Porque Jesus está voltando e tu está aí, ó, todo sem. Cuidado que tu pode acordar no caldeirão de fogo. E não adianta gritar pelo pastor não, que eu não vou estar lá para te ajudar. Eu vou estar em outro lugar, irmão. Então, nós falamos sobre 6 sinais, que está lá no livro de Mateus capítulo 24. E hoje eu quero falar sobre outros sinais. Você que não veio nos outros estudos, você pode assistir a mensagem no YouTube. O estudo está lá no nosso canal da Igreja SEAB no YouTube. Você bota lá, Comunidade Evangélica, Aviva Brasil, vai aparecer os estudos da vinda de Jesus. Tem 2 estudos lá do Apocalipse. Hoje nós vamos falar o 3º estudo, mais algumas profecias que já se cumpriram e outras que ainda vão se cumprir. Amém? Então passa para mim, por gentileza. Eu peguei um texto base aqui, irmãos. Esse texto queimou no meu espírito hoje, de 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18, que diz assim, ó: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Esse texto é poderoso. Passa para mim, por favor. Bom, uma das profecias que vem se cumprindo nesse século é a profecia de Daniel. O que a profecia de Daniel vai dizer? Passa para mim. Vai falar sobre o aumento do conhecimento, o avanço tecnológico. Cara, eu estou falando para você de um camarada que estava lá na Babilônia. Sabe há quantos anos atrás? Há mais de 4.000 anos atrás. O anjo Gabriel aparece para ele e fala: cele essas palavras, porque nos últimos tempos os homens correrão atrás do conhecimento. E aí está aqui, ó: muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Daniel capítulo 12, versículo 4. Irmãos, eu estava aqui na obra da igreja, junto com os irmãos, e eu estava indo embora. Eu lembrei dessa volta aqui para mim. Eu lembrei que eu queria falar. Dá para voltar? Volta para mim. Isso. Eu falei: caramba, eu não botei nenhuma imagem que simboliza a profecia. E eu andando na rua indo embora, eu entrei aqui no Google, baixei essa imagem, fui lá no aplicativo, eu fiz o estudo no telefone. Tá aqui, ó, ali, ó.
Eu não tinha colocado imagem, aí eu andando na rua, salvei a imagem, fui aqui no PowerPoint no meu telefone, no meu smartphone, no meu iPhone 7. Se eu fosse você, eu tomava vergonha na cara e dava um 10 pro pastor, ou 13, aleluia. Senti um negócio mais forte, o 13. Baixei a imagem, coloquei aqui rapidinho no PowerPoint, salvei, enviei para a mídia, tá aqui. O que é isso, gente? O que você tinha que fazer antigamente? Você tinha que chegar em casa, pegar o computador, entrar na internet, baixar a internet, aí cair na internet de escada, só faltava tacar o computador na parede, tu não aguentava mais esperar, aquela desgraça. Eu falava, sangue de Jesus tem poder. Está aqui, irmãos. Ó, está pronto. Eu não demorei 5 minutos para fazer isso. Passa para mim. Daniel, há 4.000 anos atrás, ele profetizou que a vinda de Jesus estaria próxima, quando os homens buscassem o aumento do conhecimento, e a ciência ia ter um avanço. O que era a ciência na época de Daniel, irmãos? Para você que não sabe, naquela época eles estudavam muito astrologia. Eles gostavam de estudar os astros. Isso aí não é novidade para eles. Tanto que os gregos foram aqueles que começaram a estudar o corpo humano. Por isso que os gregos, eles eram adoradores do corpo humano. Então, só que Daniel, ele vem na época da Babilônia. Depois da Babilônia vem Pérsia, Império Medo-Persa, vem gregos, depois romanos. E aí Daniel está lá dentro da Babilônia, já está avançada em idade, eu acho que ele já está aqui com 80 anos aproximadamente, quando o Senhor dá essas últimas profecias para ele. Aí, irmão, Daniel estava tendo uma visão da gente. Pega isso aqui. Daniel estava tendo a visão do nosso tempo. Porque se você pegar um cidadão de 4.000 anos atrás e soltar ele aqui hoje, irmão, como é que ele fica? Se você pegar um idoso de 80 anos, 90 anos, dar um iPhone na mão dele, ele não sabe o que fazer, irmão. Porque ele está acostumado com aquele Nokia, daquele tá maior que isso aqui, ó. E dá pra puxar a anteninha. Você entende? Aí você pega agora um iPhone e dá na mão dele. O que eu faço com isso? Não tem nem tela para teclar, pô. Você entende? Então, o avanço tecnológico é uma profecia que marca a vinda de Cristo. Olha para alguém que está perto de você, é só abre teu olho. Jesus está voltando. Nosso século conheceu a técnica como jamais na história. Os meios de comunicações transformaram o mundo. A teórica da comunicação chamou de aldeia global. E cara, é engraçado que eu não sei se, eu não sou tão, eu tô mais para jovem, Mas os professores eu não quero falar quando eu fiz, mas durante o período do segundo grau, os professores falavam sobre globalização, irmãos. Quando eu fazia o segundo grau, a gente não tinha noção o que era globalização, o que ia acontecer, que palavra era essa que estava surgindo, globalização. A globalização, ela é marcada pelo avanço tecnológico, porque os países estão todos conectados no computador. Você está aqui, você consegue ir em Portugal. Você está aqui, você consegue ir no Japão, andar pelas ruas do Japão.
Você consegue ir em todos os lugares sem sair de casa. Então essa palavra, aldeia global, globalização, era uma novidade, mas hoje a gente não consegue viver sem ela. O mundo tornou-se menor. O homem foi capaz até mesmo de 20 de julho de 1969 pôr os seus pés na lua. Quando que Daniel ia imaginar que o homem ia pisar na lua, irmãos? Quando que Daniel, quando estava escrevendo isso, ele ia imaginar que isso iria acontecer? O telefone, o rádio, o telex, o fax, isso já nem existe mais, eu acho. A televisão, o computador, a internet, tudo isso tem sido criado em um único século e feito uma enorme revolução no mundo. Na verdade, a cada minuto uma nova tecnologia é desenvolvida no mundo, cujo impacto sentiremos em breve. Agora, um negócio que eu estava assistindo a televisão outro dia, uma reportagem, já tem homens se casando com umas bonecas, é tipo um robô, não é? Qual o nome daquele negócio? Qual o nome? Não, mas não é Android não, tem um nome. Oi? Não, tem um nome que eles dão para as bonecas, que é aquelas bonecas de desenho. Então, o que eu quero dizer é, a tecnologia está avançando tanto que os caras não querem mais casar com mulher, gente. Holograma, obrigado. Eles estão casando com holograma, gente. Porque o holograma fala quando ele quer. Gostou, né? O holograma ele desliga, ela fica lá assim, ó. Quando ele liga, ela: oi, meu bem, vamos ir hablar. Gente, o avanço tecnológico, o que está acontecendo, gente? Daniel é da época dos faraós, irmãos. Aqueles homens lá. Agora os caras estão casando com o computador. E tinha um cara reclamando que o holograma dele estava falando demais. Você está entendendo o que Daniel profetizou, irmãos? Eu estou assim descontraindo, mas você consegue compreender mais uma profecia que está em evidência? Quantas profecias o pastor já falou? 6, com essa 7. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes. Eu já falei isso. Falei sobre, qual foi a sexta? A propagação do evangelho do reino. E agora eu estou falando sobre o aumento da ciência, a multiplicação. Eu falei sobre 7 profecias que já se cumpriram, gente. Que você precisa botar tua baba de molho com Jesus e falar para Jesus: Jesus, eu estou na atividade agora, e pode voltar, que agora eu estou esperto. Passa para mim. O que que isso está cooperando com a eminência do governo mundial? E aí Daniel 7:23 vai dizer: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. A eminência de um governo mundial. O que está acontecendo? O que a globalização biblicamente está cooperando? Está pronto aí? Passa para mim. Não é de hoje que se fala em um governo mundial. Desde que as primeiras utopias surgiram, com elas também vieram a ideia de um mundo unificado sobre um governo único. Alguém já está entendendo? A diferença é que ele já existe,
pelo menos em potencial, a influência da ONU, ainda que limitada, tem se mostrado eficaz, ao menos na divulgação do conceito, trabalhando a questão ambiental, criando um imposto mundial, e por meio de sanções e vetos, a ONU tem conseguido impor sua vontade para uma boa parcela dos países. Além disso, ela é fortemente influência pelo movimento da nova era, que tem organizações instaladas próximo ou dentro da própria ONU. O que está acontecendo, irmãos? Aqui, presta atenção: o espírito do anticristo não está vindo, ele já está na terra. Ele está preparando o território para a manifestação do governo único. E aí tudo que você está vendo, guerras, fome, crise política, crise econômica, tudo isso está cooperando para que um único líder se manifeste. Eu acho que vai ser o Bolsonaro, irmão. Tô brincando, gente. Os petistas já olharam para o pastor assim, ó. Gente, tudo está cooperando, presta atenção nisso que o pastor está falando, que isso é muito sério. O espírito do anticristo, ele está se movendo sobre a terra, preparando a mente das pessoas e os corações para que você aceite o governo mundial que vai se estabelecer. Ele está trabalhando de uma forma eficaz, momento por momento, ano após ano, para que quando o governo único se estender, as pessoas possam se render a ele. Passa para mim. Dentro da ONU existe todo um comitê administrativo, mas houve uma declaração de uma pessoa que chamou a minha atenção quando eu estava fazendo esse estudo, eu botei aqui para vocês. Uma declaração de Alice Bailey, tá certo? Bailey. É isso aí. Uma das principais profetisas da nova era, cuja organização Boa Vontade Mundial faz parte do Conselho Consultivo da ONU. Chama-nos a atenção. Dentro da ONU está o germe. Olha o que ela fala: dentro da ONU está o germe e a semente de um grande grupo internacional de meditação e de reflexão. Um grupo de pensadores bem informados, em cujas mãos está o destino da humanidade. Eles estão sob o controle de muitos discípulos do quarto raio, e seu foco é o plano de intuição búdica, o plano que comanda toda a atividade hierárquica. Ou seja, o discurso dela já é um discurso de uma influência espiritual ali dentro, trazendo um direcionamento para a humanidade. Irmãos, não se assuste de da noite para o dia eles apresentarem alguém, um presidente, alguém. Porque o que a gente precisa entender, e eu vou explicar isso mais para frente, porque esse estudo que eu dou é uma preparação para a gente entrar em Apocalipse. Você vai aprender aqui que o anticristo, ele é um governo político. O falso profeta é um governo religioso. Mais para frente eu vou explicar melhor sobre isso para você. Então, a ONU, ela interfere na política. E quem interfere no ciclo religioso? Vou falar isso só lá na frente. Mas o que você precisa entender é que a intervenção política vem da ONU. Então, a qualquer momento pode surgir um camarada aí em algum país que vai ser um fenômeno, que vai ser aceito por todo mundo, carismático, boa influência, as pessoas vão gostar dele,
E aí vai ser o momento que vão sugeri-lo como um grande líder. Passa para mim. E aí eu falei um pouco sobre os falsos cristos, mas uma profecia que a gente precisa estar atento. E quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, cara, eu não falei isso. Porque a gente, se alguém falar para você assim, ó, Jesus está ali no cangulo, você vai acreditar? Vai ou não vai? Não, tem gente que vai. Gente, se falar que tem alguém revelando tudo ali, tem gente que vai. Ó, ali na outra rua tem uma irmã ali que revela tudo. A casa da irmã fica como? Não precisa nem falar que é Jesus, é só falar que tem uma irmã que revela, Manuel. Já vai. Imagina se falar que o próprio Jesus está lá. Então, nós temos a profecia do governo mundial que está para se estabelecer. Essa profecia é uma profecia que está para se cumprir ainda, mas que o território está se cumprindo. Nós temos a profecia que já se cumpriu, do avanço tecnológico, já se cumpriu. A que está para se cumprir é da chegada do anticristo, mas eu vou falar mais profundo sobre isso. Talvez daqui a 2, 3 semanas eu vou entrar no livro de Apocalipse capítulo por capítulo. Você vai aprender capítulo por capítulo de Apocalipse, para o teu cabelo cair, ficar em pé, e você ficar escandalizado com o que está para acontecer e o que já está acontecendo. Então, isso aqui, irmãos, é uma coisa que a gente precisa ficar ligado. Os falsos profetas realizarão maravilhas e milagres, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Irmãos, se o fulano revela CPF, já tem gente caindo no chão tremendo. Meu CPF foi revelado. Você imagina se o camarada fizer cair fogo do céu? Você imagina se o cara orar e começar a chover? Porque o que esses camaradas vão fazer, esses falsos profetas, que no final dos tempos vão surgir, eles têm autoridade sobre a natureza. Eles têm domínio sobre a natureza. Então eles vão fazer maravilhas, vão fazer milagres. E o texto vai dizer, e se possível, vai enganar até os escolhidos. Quem é o escolhido, irmãos? Você é chamado ou é escolhido? É escolhido, irmão? Eu sei que eu sou escolhido, você? Quem é chamado? Ó, um fez assim que eu vi, ó. Quem é escolhido? Então abre teu olho, irmão, porque o que eles vão fazer vai enganar até você se demole. Tá amarrado? Passa para mim. A vinda do homem da iniquidade e rebelião. Aqui eu quero falar sobre um outro tema. Eu não quero falar ainda sobre o anticristo. Eu quero falar só sobre isso aqui, sobre esse texto aqui, só para você ficar ligado. Filhinhos, 1 João 2, 18 e 19. Esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, presta atenção, ele está falando, é a última hora. Como vocês já ouviram, o anticristo está vindo. Então peraí, quando o anticristo se manifestar, a gente vai entender que qual é o momento da igreja. É a última hora. Vamos lá de novo. Quando o anticristo se manifestar, nós vamos entender que é qual momento da igreja? A última hora. Então quando tu vê o anticristo, meu Deus, o anticristo, meu irmão, começa a se arrepender de tudo. Arrepende-se de tudo, ainda dá tempo, irmão. Ok? Ó, eu fosse você, até escrevi isso na sua mão para você nunca mais esquecer, irmão.
Bota lá no espelho da sua casa: a hora que o anticristo aparecer, eu preciso me arrepender de tudo. Mas pode morrer antes, irmão. Então vamos lá, na última hora. Já agora. Cara, escuta isso aqui, irmãos. Presta atenção. O que João está escrevendo, olha aqui. Quando que o livro de João foi escrito, irmão? Aproximadamente 60 anos depois da morte de Jesus. Esse livro aqui tem mais de 2000 anos. Olha só, ele já estava vendo falsos cristos. Naquela época, já tinha gente dizendo: eu sou o Cristo. Olha o que ele está dizendo: já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Ele fala de novo: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. É sobre isso aqui que eu quero falar. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Eu não quero falar do anticristo, eu quero falar daqueles que eram dos nossos. O que significa a palavra anticristo? Irmão, isso aqui é um estudo bíblico, tá? Pode falar. Oi? Você é filho do pastor? Anticristo é tudo aquilo que é contra Cristo, contra os ensinamentos de Cristo, tudo que é contrário àquilo que é de Cristo. Então preste atenção, olha aqui, ó. Vocês ficam conversando quando eu estou falando, depois não entende. Preste atenção nisso. Olha o que João está dizendo: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Quando que alguém se torna um anticristo? É quando Cristo está estabelecendo algo em um lugar, e aqueles que saem desse lugar começam a se levantar contra aquilo que Cristo está estabelecendo. Essa pessoa, ela vai se tornando um Você entendeu? Por isso João está dizendo: se eles fossem dos nossos, eles permaneceriam conosco. Mas como eles não são dos nossos, eles saíram e agora se tornaram Olha para alguém que está perto de você e fala assim: ó, cuidado que você está ouvindo por aí. Irmão, tá aqui, ó. Eu não estou inventando nada. Tá aqui. É uma questão de interpretação. Só que o texto é muito claro, você não precisa de uma mega revelação. Então, quando Cristo está estabelecendo, presta atenção, quando Cristo, lá na sua rua, abriu uma igreja, né? Aí tu fica lá, ou igreja barulhenta, ou igreja do diabo, ou não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se Cristo estabeleceu aquela igreja, e você começa a se levantar contra ela, você está sendo um anticristo. Então, o que eu estou dizendo é: se abrir uma igreja no local, Cristo está lá. Vou falar de novo. Cristo está lá, estabelecendo, não é barulho até meia-noite, irmão, não estou falando disso. Cristo está lá estabelecendo algo. O que é esse algo? Transformando vidas, libertando pessoas, restaurando famílias, curando. A obra do Espírito, sabe, irmão, na vida das pessoas. E aí você se levanta contra aquilo, você está sendo um anticristo.
porque você está indo contra aquilo que Cristo está estabelecendo. Só que João ele vai mais profundo, porque ele vai dizer: muitas dessas pessoas estavam dentro do nosso meio. Quantas pessoas que saem do nosso meio e começam a se levantar contra a igreja, e começam a se levantar contra os ensinamentos do lugar. Essas pessoas, elas começam a ser um tipo de anticristo. Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma profecia. A rebelião. Nos últimos tempos, muitas pessoas vão se rebelar contra os ensinamentos de Cristo. Olha para alguém que está perto de você, né? Tu não é o próximo não, né? Deu para entender, irmão? Isso aqui ou ficou confuso? Deu para entender ou está confuso? Agora eu te pergunto, essa profecia está se cumprindo nos tempos de hoje ou não? Quantas pessoas estão se apostatando da fé e se tornando anticristo, se levantando contra os ensinamentos de Cristo, contra a igreja de Deus? Fala para os irmãos ouvirem. O que confunde é que muitas das vezes as pessoas se levantam contra o ensinamento, mas elas estão em uma outra igreja. Aí parece que ela não se levantou contra, por ela estar frequentando um lugar com o nome de igreja. Mas baseado nesse estudo, nós entendemos que se nós nos levantamos contra o ensinamento genuíno de Jesus, da palavra, do evangelho, ainda que estejamos em outra igreja, nós podemos nos tornar um anticristo. Deu para entender, gente? Oi, meu filho. Não, mas aí eu volto a dizer: se Cristo está fazendo algo lá, porque, irmão, peraí, vamos botar o pingo nos is. A gente, aqui na nossa igreja, nós já teve um vizinho da frente, a gente fazia uma mini vigília aqui, do nosso projeto para a gente arrecadar alimentos, e até meia-noite. O vizinho dali da frente uma vez: quero falar com o pastor, aí uma confusão aqui na porta e eu aqui dentro. Eu não saio do culto, irmão, para resolver problema, não saio, a não ser que for caso de morte, aí eu vou. Agora eu estou no culto, adorando a Deus, eu não saio para resolver problema. Pastor, o cara quer entrar, eu, caramba, vou lá. Fala, meu amigo, o que você quer? Não, pastor, abaixa o som aí, que sei o que. Eu falei: era isso que o senhor queria? Por favor, desliga o som. Desligamos o som. Eu falei: desculpa, amigo, isso aqui é uma ação do nosso projeto social. Aí ele foi na casa dele, pegou um monte de coisa e trouxe para a igreja, sendo ele pai de santo, irmãos. Você entende? Então, a igreja precisa entender que ela está inserida numa sociedade. Existem regras, existem leis. Em Brasília tem uma região de igrejas. Fica na beira da pista, uma igreja do lado da outra. Pode ficar a hora que quiser, não tem moradia. É só igreja. Entende? Porque se tiver algum local com a igreja passou de 10 horas, a polícia bate. Entende? Então, meu amigo, não tem jeito. Tem gente que perde a noção do lugar que está e incomoda os vizinhos. Aí eu não acredito que Cristo esteja estabelecendo algo nesse lugar. Entende? E por aí vai. Mas aqui tudo bem? Deu para entender, gente? Deu para entender? Passa para mim. Está acabando. Irmãos, esse aqui é um outro texto que eu separei. Quando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, presta atenção nesse texto que ele é muito profundo. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, gente, por favor, presta atenção nisso. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele,
rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecias, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, supostamente vinda de nós. O apóstolo está dizendo aqui, até a gente pode de vez em quando dar uma escorregada. Então, se for alguma coisa que vai tirar a igreja do propósito, quer que seja até de nós, vocês têm que, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Antes daquele dia virá o que é apostasia, irmão? Amém, gente? Deu para entender isso? Então, o que o apóstolo está dizendo é: antes que venha o dia do Senhor, antes daquele dia, virá a apostasia. Ou seja, muitas pessoas vão abrir mão da verdade do Evangelho e vão se levantar contra eles, contra o Evangelho de Cristo. Está acontecendo isso ou não está, gente? A gente está ou não está vivendo a época da apostasia? Agora, olha que interessante, meu filho, que o apóstolo está dizendo. Antes daquele dia. Qual dia? Qual dia, irmãos? O dia do Senhor, irmãos. Ele está dizendo, antes do dia do Senhor, antes de Cristo aparecer nos ares para arrebatar a igreja, o que vai vir? O que vai vir? A apostasia. A gente está vivendo o período da apostasia. Então o que está para vir? O que está para acontecer, gente? A vinda do Senhor. Alguém entendeu isso ou não? Olha para alguém perto de você e fala: para de ser lerdo, pelo amor de Deus. Chega a dar um calor quando eu... Você entendeu o que o apóstolo está dizendo? Você entendeu, gente? Eu fico assim porque eu quero que você entenda, pelo amor de Deus. Ele está dizendo, antes, qual antes de quê? Daquele dia, qual dia? Da vinda do Senhor. Antes da vinda do Senhor, o que vai acontecer? A apostasia. Então, se a gente está vivendo o período da apostasia, o que está apontando para a gente? Que o Senhor está voltando. Aleluia. Por quê? Porque isso é uma profecia, tem que se cumprir. Apostasia. E então, olha aqui, pelo amor de Deus, olha o que ele está dizendo. Antes que venha o dia do Senhor, virá depois da apostasia, olha o que ele está dizendo. Então será revelado o homem. Vocês estão entendendo? A pastora fica assim, ai meu Deus. Você entendeu, meu filho? Entendeu? Visitante, seja bem-vindo. Você entendeu, Moisés? Tirado das águas. Pegou o entendimento do que o texto está dizendo? Pegou, minha irmã? Chega lá na igreja e taca fogo nos irmãos lá. Jesus está voltando, seus crentes carnudos, se posiciona. Olha o que ele está dizendo, gente. Pelo amor de Deus, eu fico louco com isso. Ele está dizendo, antes que venha o dia do Senhor, virá a apostasia. Depois da apostasia, vai se manifestar quem? O anticristo. O que isso quer dizer, Edmilson? Se a gente está vivendo o período da apostasia, que o anticristo já está onde? O anticristo já está na terra, gente. A qualquer momento, ele vai botar a cara dele. E aí você, que é um lerdo, vai lá.
Mas você que está ligado, vai falar: glória a Deus, o meu Redentor está voltando para me buscar. Maranata! Aleluia! Estou todo arrepiado. Glória a Deus, gente. E você, cara, esse texto tem que ser a cabeceira da tua cama. Para de abrir o Salmo 91, pelo amor de Deus. Jesus já te guardou, já te livrou. E 1000 já caiu ao teu lado, 10.000 à direita. Você já está protegido, aleluia. E agora? Agora eu preciso ficar ligado na volta de Jesus. Então ele está dizendo: o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia, homem do pecado. Apostasia, homem do pecado. Cada pessoa que se apostatar da fé, cada pastor que falar: agora eu sou não sei o que, agora eu sou não sei o que lá, que você se apostatou. Opa, peraí. O anticristo está vindo. O anticristo está, ele vai aparecer. O anticristo tem que ficar ligado. Diga para alguém que está perto de você: para de ser lerdo. Entendeu, gente? Você está pegando. Você pegou, meu filho? Deu para entender? Caraca, eu fico doido. Aí, olha o que ele vai dizer: este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é. Aqui é uma outra profecia que está para se cumprir, que está para se cumprir. Qual? O templo de Jerusalém precisa ser erguido. Você sabe que Jerusalém voltou a ser capital de Israel, graças ao Donald Trump. Acompanhou? Então agora Jerusalém voltou a ser capital. Então os olhos do mundo estão todos em Jerusalém. Você já parou para pensar, que todas as pessoas de todos os continentes têm ido a Jerusalém? Eu vou lá numa excursão. Eu vou lá visitar o túmulo de Jesus. Para quê, irmão? Jesus não está lá não, irmão. Eu quero me batizar no Jordão. Palhaçada, a água daqui é igual a do Jordão. Não tem nada de diferente. A terra de lá é igual a nossa. Não tem nada diferente. Você tem que se ligar na profecia. Qual é a profecia? Os olhos do mundo estão todos em... Aonde o anticristo vai se assentar? Quando o bicho mais ser brincadeira for para Jerusalém edificar um templo, é só para brincar. Mas quando, preste atenção, quando o templo for reerguido, essa é a profecia que você tem que ficar ligado. Quando o templo de Jerusalém for reerguido, porque a qualquer momento os judeus vão se juntar para isso. Vamos reerguer o templo de Salomão. Quando eles reerguer o templo de Salomão, aí o homem do pecado vai botar. E para onde ele vai? Jerusalém. Aonde ele vai se assentar? No trono. É ali que ele vai mostrar a cara dele. Não mais como um líder político, mas agora como um líder que é o anticristo. E ele vai entrar no santuário de Deus, vai se julgar a Deus e vai se sentar no trono. E aí toda a humanidade que está indo para Jerusalém vai fazer o quê? Vocês estão ligados em mim? Sim. Presta atenção no que o pastor está falando. Cuidado com a distração. Se liga no pastor. Vocês entenderam? Então essa profecia ainda não. E a gente precisa ficar ligado. Mas aqui está se cumprindo. Está se cumprindo nesse período. Apostasia.
Isso aqui está se cumprindo. Aí ele segue dizendo: olha, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Passa. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de... olha aí botando a cara. Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. É isso que eu estou falando. O que eu falei do domingo passado? Se eu pudesse orientar você, 2 dons para você buscar, qual que você tinha que buscar? Amor e discernimento de espíritos. Por causa disso, ó, olha o que ele está dizendo: que esse anticristo, ele vai ter poder, vai fazer sinais e vai fazer maravilhas. O cara vai se assentar no trono em Jerusalém, vai ter poder, e o que as pessoas vão fazer? Esse é o Cristo. Aí, meu irmão, só quem está cheio do Espírito Santo que vai falar: é o diabo, porque o meu Cristo disse que vai me buscar nas nuvens. Se ligou? Se ligou, crente? Onde eu parei? Enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitarão o amor à verdade que os poderia salvar. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 10. Então quem ele vai enganar? Todos aqueles que rejeitaram o amor e a verdade. O amor e a verdade. Agora você entende porque é tão difícil congregar aqui, irmão? Você entende? Por quê? Porque aqui tem amor e tem... Aleluia. E quem é que gosta de andar na verdade, irmão? É só quem quer andar com Cristo. Quem não quer andar com Cristo, não quer andar na... Passa, acho que acabou. Acabou? Acabou. Acabou? Acabou. Gente, pegou isso aí hoje? Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Qual é a parte boa dele não ter voltado ainda? É que dá tempo de tu consertar a tua vida. Dá tempo de você, se aplumar, para você ir morar com ele, amém? Fique de pé, vamos orar para a gente ir embora.